Imagine uma família que vive há gerações na mesma terra, a mesma fonte de vida que os nutriu e protegeu de tudo. Agora, visualize a água, a única água que os mantém vivos, simplesmente desaparecer. Não secar lentamente, não diminuir, mas sumir. Um poço que sempre jorrou vida, de repente, é apenas um buraco seco no chão. Parece impossível, mas foi exatamente o que aconteceu com Silva. Eles já enfrentavam a pressão implacável de corporações gigantes que cobiçavam cada metro daquele solo sagrado. Eram propostas irrecusáveis, ameaças veladas, e a teimosia de uma família que se recusava a vender a alma por dinheiro. Mas essa não era uma disputa comum por propriedade, por recursos naturais ou por especulação imobiliária. O sumiço da água, o coração de sua sobrevivência, não era uma maldição, nem um acidente geológico. Era uma mensagem. Um aviso. O primeiro movimento em um jogo muito mais antigo e perigoso, onde o prêmio não era apenas a terra, mas a revelação de um segredo que, se viesse à tona, poderia destruir não só o que restava da família Silva, mas a memória de tudo que eles um dia foram. O que eles não sabiam é que a sede que sentiam não era apenas por água, mas por uma verdade sombria, um crime brutal do patriarca, enterrado sob décadas de silêncio e agora, prestes a vir à tona, arrastando-os para um abismo sem volta. Prepare-se, porque a história do Silva é a prova de que alguns segredos não podem permanecer enterrados para sempre, e que a terra, às vezes, não perdoa. E tudo começou com um poço vazio. O sol de rachar já vinha castigando o sertão há semanas, mas para a família Silva, a aridez não era novidade. Aquele pedaço de terra, encravado entre morros ressecados e um céu de um azul tão intenso que parecia lavar a alma, era o único lar que conheceram por gerações. Era ali que o suor de seus antepassados havia regado a esperança, e onde, por um milagre da natureza ou da teimosia humana, um poço artesiano, cavado à mão pelo patriarca Antônio Silva décadas atrás, nunca havia secado. Até aquele dia. Dona Maria, com seus 70 e poucos anos e a pele curtida pelo tempo como couro velho, sentiu um arrepio gélido que nada tinha a ver com o calor infernal quando João, seu filho único, chegou correndo da horta, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele não precisou dizer uma palavra. O balde vazio que ele segurava, pingando as últimas gotas de uma água que não existia mais, era a prova. O poço, o coração pulsante da fazenda, estava seco. Completamente seco. Um silêncio pesado caiu sobre a casa de taipa, que antes ressoava com o chiado do rádio velho e o burburinho das galinhas. Era como se a própria terra tivesse prendido a respiração. Dona Maria caminhou devagar até a beira do poço, seus passos arrastados levantando poeira vermelha. Ela se debruçou sobre a abertura escura, o cheiro de terra úmida que sempre a confortou, agora substituído por um vazio assustador. Lá embaixo, onde deveria estar a água cristalina que matava a sede da família, dos animais e da pequena plantação de subsistência, havia apenas um buraco negro, um abismo que parecia engolir não apenas a água, mas também a esperança. Não pode ser, ela murmurou, a voz mais fraca do que queria. Esse poço nunca secou, João. Nunca. João, um homem forte de 40 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho e a alma igualmente marcada pela dureza da vida no campo, tentava manter a calma, mas o pânico já roía suas entranhas. Ele havia tentado de tudo. Baixou o balde várias vezes, esperou, rezou, mas o resultado era sempre o mesmo. O balde voltava vazio, arrastando apenas lama seca e a certeza de um desastre iminente. A água era a vida ali. Sem ela, a fazenda Silva, que já vinha lutando para sobreviver em meio a anos de estiagem e preços baixos para o gado magro, estava condenada. E a família, que resistia a vender aquele pedaço de chão a qualquer custo, via-se agora encurralada. Mas o que eles não sabiam era que a verdadeira seca estava apenas começando, e que a falta d'água era apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo e sinistro que estava prestes a emergir daquele solo rachado. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda virou um inferno. A pouca água que tinham armazenada em cisternas foi racionada gota a gota. Os animais, antes barulhentos, agora se arrastavam com um mugido fraco, os olhos opacos. As plantas da horta, que Dona Maria cultivava com um carinho quase maternal, murchavam a olhos vistos, suas folhas verdes transformando-se em um amarelo doentio. A comida começou a rarear. A cada amanhecer, o sol parecia mais cruel, e a sombra da desesperança se alongava sobre a pequena propriedade.
João tentou perfurar um novo poço, seguindo as antigas lendas dos caçadores de água, que diziam encontrar veios subterrâneos com galhos de árvore. Cavou com a enxada até as mãos sangrarem, mas encontrou apenas mais terra seca e pedras. Ele sentia a frustração e o medo crescendo dentro de si, mas se esforçava para não demonstrar para a mãe, que já parecia envelhecer 10 anos a cada dia que passava sem uma gota d'água. Não se preocupe, mãe, ele dizia, com uma convicção que nem ele mesmo sentia. Vamos dar um jeito. Sempre demos. Mas Dona Maria, que conhecia o filho como a palma da sua mão, via angústia em seus olhos. Ela sabia que a situação era crítica, e que o jeito que sempre davam, agora parecia ter se esgotado. Ela sentia um peso no peito, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado, algo além da seca natural. O poço do seu pai, o poço de Antônio Silva, nunca falhara. Era uma anomalia, uma afronta à memória do patriarca que havia fincado raízes ali, na marrã, na força do trabalho e da teimosia. E foi nesse momento de fragilidade, com a família à beira do colapso, que os interessados voltaram a aparecer. A primeira vez havia sido há alguns meses, quando um carro importado, reluzente e fora de lugar naquele cenário empoeirado, parou na porteira da fazenda. Dele desceram 2 homens de terno, com sorrisos polidos demais e propostas generosas demais. Queriam comprar as terras. Dona Maria, sem pestanejar, os mandou embora. Essa terra não está à venda, ela disse, com a mesma firmeza que usaria para espantar um bicho peçonhento. É a herança do meu pai, a vida da minha família. Não tem dinheiro que pague. Os homens insistiram, aumentaram a oferta, falaram em progresso, oportunidade única. Mas Maria era irredutível. Aquele chão era mais do que terra, era a história do Silva, a memória de lutas, de alegrias simples, de um passado que ela se recusava a pagar por qualquer quantia. Era o legado de Antônio Silva, que havia transformado aquele pedaço de sertão em um lar, um refúgio. Agora, com o poço seco, os interessados voltaram. Não mais em carros de luxo, mas através de intermediários locais, gente conhecida na região que, de repente, parecia ter virado porta-voz de uma entidade invisível. Passavam na fazenda com uma frequência suspeita, oferecendo ajuda, sugerindo soluções que sempre culminavam na mesma proposta. Seu João, Dona Maria, talvez seja a hora de pensar em vender. Essa terra não tem mais futuro sem água. Eles pagam bem. João, no início, via os comentários como a preocupação natural de vizinhos. Mas com o passar dos dias, e a insistência cada vez maior, um desconforto começou a crescer dentro dele. Parecia que todos na vila sabiam da situação do poço, e todos, coincidentemente, tinham uma palavra a dizer sobre a venda da fazenda. Era como se uma rede invisível estivesse se fechando ao redor do Silva. Mãe, a senhora não acha estranho? João perguntou certa noite, enquanto tentavam jantar um angu ralo, feito com a última água que restava. Esses homens de terno, depois a seca do poço, agora essa gente toda vindo falar em vender. Não parece planejado. Dona Maria parou de mastigar. Ela sentia isso também, essa sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. O poço de seu pai. Ela se lembrava de Antônio Silva contando histórias de como ele havia encontrado aquela veia d'água, um verdadeiro milagre, e de como havia jurado que ela nunca secaria, nem em 100 anos. Aquela água era a promessa de vida que ele havia feito à sua família. Não sei, meu filho, ela respondeu, a voz carregada de uma desconfiança que ela não conseguia esconder. Mas uma coisa eu sei, meu pai não ia gostar nada disso. Ele nunca vendeu um palmo dessa terra. E nós também não vamos. A teimosia do Silva, que antes era uma virtude, agora parecia um fardo pesado. Mas era tudo o que lhes restava. E essa não era a única surpresa que o destino reservava para o Silva, pois a verdade por trás daquele poço seco era muito mais nefasta do que eles poderiam imaginar. Certa manhã, enquanto João tentava desesperadamente escavar um novo buraco perto de uma rocha que, segundo a lenda local, guardava água, ele sentiu algo duro sob a enxada. Não era uma pedra comum. Era algo liso, de metal. Curioso, ele cavou com mais cuidado e desenterrou um pequeno cilindro de latão enferrujado, selado com cera. Parecia um recipiente antigo, talvez uma cápsula do tempo. Ele o levou para Dona Maria, que o examinou com os olhos semicerrados. Isso é do seu avô, ela disse,
a voz subitamente embargada. Ele enterrava coisas importantes. Documentos, lembranças. Mas não me lembro dele ter falado desse aqui. Com as mãos trêmulas, João conseguiu abrir o cilindro. Dentro, havia um papel amarelado pelo tempo, com a caligrafia forte e decidida de Antônio Silva. Não era um testamento, nem uma carta de amor. Era um mapa. Um mapa tosco, desenhado à mão, com marcas de X e anotações em uma linguagem que parecia um código. E, no canto inferior, uma data, 1968. A data atingiu Dona Maria como um raio. 1968 foi o ano em que seu pai, Antônio, havia desaparecido por quase um mês, voltando diferente, calado, com um olhar que nunca mais a abandonou. Ninguém na família jamais soube onde ele esteve, ou o que aconteceu. Ele apenas voltou, e a vida seguiu, mas com um silêncio pesado sobre o assunto. Era como se uma parte dele tivesse morrido, ou sido enterrada, naquele período. O que é isso, mãe? João perguntou, sentindo um calafrio na espinha. O mapa não parecia ter nada a ver com água. Havia marcações de limites de terra que não correspondiam à fazenda atual, e símbolos estranhos, quase como uma cifra. Dona Maria pegou o mapa, seus dedos enrugados percorrendo as linhas desenhadas pelo pai. Ela sentiu um calafrio. Era como se o espírito de Antônio Silva estivesse ali, sussurrando um segredo que ele havia guardado por décadas. Aquele cilindro, enterrado tão perto do poço, o coração da fazenda, não podia ser uma coincidência. Havia algo mais. Algo sombrio. A pergunta que pairava no ar era: o que aquele mapa escondia? E, mais importante, por que Antônio Silva o havia enterrado? E por que a verdade sobre aquele ano de 1968 nunca havia sido revelada? Enquanto tentavam decifrar as anotações, a luz do sol começou a falhar, tingindo o céu de laranja e roxo. Um vento frio soprou, levantando redemoinhos de poeira e folhas secas. A fazenda, que antes parecia apenas um lugar de luta por sobrevivência, agora se transformava em um palco de mistérios. A seca do poço, a insistência dos compradores, o mapa antigo do patriarca. Tudo parecia se conectar em uma teia invisível, puxando Silva para um abismo que eles mal podiam vislumbrar. Se você também sente que alguns segredos deveriam permanecer enterrados, mas a curiosidade é maior, já deixa o like e se prepara, porque a história do Silva está apenas começando a revelar suas camadas mais profundas, e o que eles estão prestes a descobrir sobre o patriarca Antônio Silva pode destruir tudo o que eles acreditam ser verdade. A terra, às vezes, não perdoa, e os segredos, como as águas subterrâneas, sempre encontram um caminho para vir à tona. E o crime brutal do patriarca, enterrado sob décadas de silêncio, estava prestes a explodir. A terra, às vezes, não perdoa, e os segredos, como as águas subterrâneas, sempre encontram um caminho para vir à tona. E o crime brutal do patriarca, enterrado sob décadas de silêncio, estava prestes a explodir, reverberando através das gerações do Silva, que até então viviam na doce ignorância de um passado que se recusava a ficar esquecido. Foi no amanhecer seguinte, um sol causticante que prometia mais um dia de seca impiedosa, que a realidade começou a se desdobrar de forma cruel. Dona Fátima, a matriarca da vez, com seus cabelos brancos como a espuma do mar e a pele marcada pelo tempo e pelo sol do sertão, foi a primeira a sentir o golpe. Acostumada a acordar antes mesmo dos galos, seu ritual diário começava na beira do poço, puxando a primeira leva de água fresca para o café. Mas naquele dia, ao se aproximar, um arrepio gélido percorreu sua espinha, um presságio que as mulheres mais velhas do vilarejo conheciam bem. O balde, que sempre mergulhava com um som satisfatório na escuridão úmida, agora batia seco no fundo, um eco oco que parecia gritar um aviso. Não havia água. Nem um pingo. O poço, a vida daquela família, que havia jorrado ininterruptamente por mais de 100 anos, de repente estava vazio, como se a terra tivesse engolido toda a sua riqueza. A notícia se espalhou como fogo em capim seco pela pequena propriedade. Os netos, que mal entendiam a gravidade da situação, corriam de um lado para o outro, confusos com a agitação e o semblante sombrio dos adultos. Pedro, o filho do meio, um homem forte e calado, foi o primeiro a descer no poço, descendo pela escada improvisada com uma lanterna na mão. O que ele encontrou lá embaixo não era apenas ausência de água, mas uma camada de lodo e pedras soltas, como se o lençol freático tivesse recuado de forma abrupta, quase violenta.
Era algo que ele nunca vira, mesmo nos anos mais secos. O poço não secava, ele asterisco sumia asterisco. Aquele poço era a alma da fazenda, a razão pela qual seus antepassados haviam se fixado ali, no meio do nada, em uma terra que para muitos parecia infértil. Sem água, a vida ali era inviável. O desespero logo deu lugar à suspeita. Não era coincidência. Como poderia ser? Nos últimos meses, as propostas para comprar a terra haviam se intensificado, vindo de uma empresa grande, cujos representantes eram homens de terno impecável e sorrisos falsos, que prometiam mundos e fundos, mas cujo olhar sempre carregava uma impaciência velada. Eles haviam sido categóricos. A terra não estava à venda. Não importava o valor. Aquele pedaço de chão era mais do que propriedade, era história, era memória de Antônio Silva, o patriarca que havia construído tudo com as próprias mãos, e de quem a família guardava um orgulho quase religioso. Mas agora, com o poço seco, a recusa parecia uma teimosia suicida. Se você também sentiria o desespero e a raiva no lugar deles, já deixa o like e compartilhe essa história, porque o pior ainda estava por vir. A família tentou de tudo. Chamaram um velho rabequeiro, um tipo de benzedor que diziam ter o dom de encontrar água com galho de goiabeira. Ele andou pela propriedade, balançou o galho, fez suas rezas, mas seu rosto se contorceu em perplexidade. A água tá aqui, mas não tá, ele murmurou, sacudindo a cabeça. É como se algo a tivesse desviado, ou prendido. Nunca vi coisa parecida. Essa fala só aumentou a sensação de que aquilo não era natural, que havia uma força invisível operando contra eles. Os Silvas se sentiam caçados, encurralados em sua própria terra. Os dias seguintes foram de tortura. A água precisava ser buscada no vilarejo vizinho, em galões pesados, uma tarefa exaustiva que roubava tempo e energia. As plantações murchavam sob o sol inclemente, os animais começavam a definhar. A vida, antes um fluxo contínuo e previsível, tornou-se uma luta diária pela sobrevivência. E no meio desse caos, os representantes da empresa reapareceram, como abutres farejando a carcaça. Desta vez, não vieram com propostas gentis, mas com uma oferta quase irrisória, acompanhada de um ultimato. Ou vendem agora, ou a situação de vocês vai piorar muito. Não queremos ver gente sofrer desnecessariamente, mas negócios são negócios, disse um deles, com um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que Pedro interpretou como uma ameaça velada. Foi nesse momento de desespero que a memória de um detalhe antigo, uma história sussurrada em noites de chuva, começou a martelar na cabeça de Sofia, a neta mais velha, a única que havia estudado na cidade grande e que tinha um espírito mais investigativo. Ela se lembrou de uma conversa entre sua avó Fátima e uma tia-avó já falecida, sobre um erro do patriarca Antônio, algo que ele havia feito para proteger a família, mas que pesava na consciência dele até o fim. Era sempre falado em meias palavras, com olhares significativos e um silêncio que impedia qualquer aprofundamento. A família sempre o idolatrava como um santo, um homem íntegro, o alicerce de tudo. Mas e se houvesse algo mais? E se a pureza daquele homem fosse uma fachada construída sobre um segredo sombrio? Sofia começou a vasculhar a casa, um casarão antigo que guardava décadas de história em cada móvel empoeirado, em cada fotografia amarelada. Ela procurava por qualquer coisa, cartas antigas, diários, documentos esquecidos. Seus irmãos e primos a observavam com desconfiança, alguns achando que ela estava perdendo o juízo com o estresse da seca. Mas Sofia sentia que havia uma conexão, uma linha invisível que ligava a atual calamidade ao passado misterioso do patriarca. Por que a empresa estava tão desesperada por aquela terra específica? Havia algo ali que valia mais do que o solo para plantio? E o que Antônio Silva teria feito que seria tão grave a ponto de ser mantido em segredo por tanto tempo? A busca de Sofia levou ao sótão, um lugar esquecido e abafado, cheio de tralhas e teias de aranha. No fundo de um baú de madeira escura, entre roupas antigas e álbuns de fotos, ela encontrou uma caixa de metal enferrujada. Dentro, envoltos em um pano de linho desbotado, estavam alguns objetos que pareciam carregar o peso do tempo. Um medalhão de prata oxidado, um pequeno revólver antigo com cabo entalhado e, o que mais prendeu sua atenção, um maço de cartas amareladas, amarradas com um barbante puído. As letras na primeira carta, escritas com uma caligrafia elegante e firme, eram do próprio Antônio Silva. As mãos de Sofia tremeram ao desdobrar o papel frágil.
A carta não era para a família, mas para um tal de Dr. Almeida, datada de mais de 70 anos atrás. Nela, Antônio expressava um arrependimento profundo, uma angústia que transbordava das palavras. Ele falava de um erro imperdoável, de uma vida tirada em um momento de desespero, e de um segredo que deve ser levado para o túmulo, para a proteção de minha família. Mas o que realmente fez o coração de Sofia disparar foi uma frase específica. A terra, Dr. Almeida, é testemunha. E o rio esconde as provas. O rio. Aquele mesmo rio que corria nas proximidades da propriedade, que em tempos de cheia transbordava e que, em tempos de seca, revelava suas margens pedregosas. A menção ao rio e à terra como testemunhas, aliada à vida tirada, pintava um quadro sombrio demais para ser ignorado. Antônio Silva, o homem de honra, o patriarca venerado, teria cometido um assassinato? E se sim, o que isso tinha a ver com a empresa que queria suas terras e com o poço que havia secado? A cabeça de Sofia girava. Ela sentia um calafrio que nada tinha a ver com o ar rarefeito do sótão. Aquele segredo, guardado por décadas, tinha o poder de destruir não apenas a imagem de seu bisavô, mas a própria fundação de sua família. O orgulho que eles tinham daquele homem poderia se transformar em vergonha, em uma mancha indelével que contaminaria tudo. E o mais assustador, parecia que alguém, talvez a própria empresa, sabia desse segredo e estava usando para forçá-los a sair. O sumiço do poço não era um evento isolado, mas uma peça em um jogo muito maior e muito mais perigoso. O que mais a terra do Silva guardava, além de memórias e raízes? E o que aconteceria se a verdade viesse à tona? Aquele poço seco não era apenas a falta de água, era o prenúncio de uma inundação de segredos que ameaçava varrer a família Silva para sempre. E a próxima parte da história promete revelar a identidade da vítima e o verdadeiro motivo por trás do crime de Antônio Silva. Um crime que, ao ser desenterrado, faria a própria terra tremer. A terra do Silva, que um dia pulsou vida, agora parecia prender a respiração, seca e sedenta, como se estivesse esperando que o ar se tornasse denso com a poeira de um passado que se recusava a ficar enterrado. O poço vazio era mais que uma crise hídrica, era um buraco negro, sugando para dentro de si não apenas a água, mas a paz de uma família que, sem saber, estava prestes a ter suas raízes arrancadas pela força bruta de uma revelação. Aquele crime antigo, o de Antônio Silva, o patriarca, não era apenas um fantasma. Era um carrasco, pronto para desenterrar a si mesmo e cobrar sua dívida de sangue. E a vítima, cujo nome estava prestes a ser sussurrado pelos ventos da verdade, era a chave para tudo. Maria sentia o peso de cada grão de areia daquele solo árido em seus ombros. A seca do poço não era mais uma tragédia natural, era uma sentença. As propostas para vender a terra, antes meras irritações, agora pareciam garras afiadas arranhando a porta de sua casa, tentando arrancá-los de dentro. João, seu irmão, sempre mais impulsivo, tinha os olhos marejados de uma raiva contida, enquanto Maria, com a calma forçada de quem carrega um fardo pesado, tentava raciocinar. Mas como raciocinar quando a própria terra parecia conspirar contra eles? A resposta, Maria começou a perceber, não estava no futuro, nem nas negociações agressivas dos supostos compradores, mas sim no passado. Um passado que Antônio Silva, seu avô, havia se esforçado tanto para sepultar. Aquele homem, de poucas palavras e olhar profundo, que ela mal se lembrava, mas cuja sombra ainda pairava sobre a fazenda. O que ele tinha feito? E quem era a vítima? A pergunta latejava em sua mente, misturada com o desespero da sede. Foi em uma noite abafada, sob um céu sem estrelas que parecia ter esquecido de brilhar, que Maria encontrou a primeira pista. Ela revirava caixas velhas de pertences de Antônio, guardadas no sótão empoeirado, mais por instinto do que por esperança. Entre papéis amarelados, fotografias desbotadas e ferramentas enferrujadas, ela encontrou uma pequena caixa de madeira, escondida no fundo de um baú. Ao abri-la, o cheiro de mofo e velhice exalou, mas foi o que estava dentro que a fez prender a respiração. Não havia dinheiro, nem joias, apenas um punhado de cartas e um diário, com a capa de couro puída e as páginas amareladas. As cartas eram de uma mulher chamada Ana, datadas de décadas atrás, todas endereçadas a Antônio. E o diário era dele. Maria sentiu um arrepio na espinha. Era como segurar um segredo proibido em suas mãos. Ela começou a ler as palavras de Antônio, escritas com uma caligrafia firme, mas que parecia tremer em certos trechos,
começaram a dar voz a um passado silenciado. Nas primeiras páginas, Antônio falava da dureza da vida no campo, do amor pela terra, e de seu casamento com a avó de Maria. Mas então, a narrativa mudava. Ele começou a mencionar um vizinho, um homem chamado Elias. A princípio, as menções eram banais, sobre disputas de terras fronteiriças, gado que invadia pastos alheios, o tipo de briga comum entre fazendeiros. Mas a tensão crescia a cada página. Elias era descrito como um homem ambicioso, sem escrúpulos, que cobiçava não apenas as terras de Antônio, mas também, bem, o diário não especificava, mas a sensação de algo mais profundo, mais pessoal, era palpável. E foi aí que Maria percebeu a ligação. O sobrenome Elias. Os atuais interessados em comprar a terra, aqueles que pressionavam com ofertas cada vez mais agressivas, eram os Elias. Uma família que, como ela sabia, tinha uma história antiga na região, mas que havia sumido por anos e agora ressurgia, com sede de posse. As cartas de Ana, intercaladas com as entradas do diário, revelavam uma história de amor proibido e desespero. Ana era irmã de Elias. Ela e Antônio, antes mesmo de ele se casar, tiveram um romance breve e intenso, um segredo que eles juraram levar para o túmulo. Mas Elias, o irmão ciumento e possessivo, descobriu, e sua fúria foi desmedida. O diário narrava a escalada da violência. Elias não queria apenas a terra, queria humilhar Antônio, destruir sua reputação, tirá-lo de tudo que amava. E o poço da família Silva, aquele mesmo poço que agora estava seco, era o ponto de discórdia. Não apenas pela água, mas por algo mais profundo, algo que Elias acreditava estar escondido sob as terras do Silva, uma lenda antiga sobre uma veia de minério ou talvez um tesouro enterrado por colonizadores. A cobiça de Elias era insaciável. Um dia, as cartas de Ana pararam. E no diário, a caligrafia de Antônio se tornava quase legível, as palavras borradas, como se escritas em meio a lágrimas ou suor. Ele descrevia um confronto. Elias, enfurecido pela descoberta do romance proibido e pela recusa de Antônio em ceder a terra, invadiu a fazenda Silva. Não estava sozinho. Tinha homens com ele. O objetivo: forçar Antônio a assinar os papéis de venda da terra, e talvez, ir além. Antônio, um homem pacífico por natureza, mas com a fibra de quem defende o que é seu, resistiu. E no meio da briga, perto do poço, um tiro. O diário não dizia quem atirou, nem quem foi atingido. Mas as páginas seguintes eram um lamento, uma dor profunda, a descrição de uma fuga, de uma necessidade de esconder a verdade, de proteger a família do que viria depois. Antônio confessava ter enterrado o corpo, sozinho, na calada da noite, perto do poço, para que ninguém descobrisse. O crime não era apenas um assassinato. Era um segredo macabro, um corpo escondido, uma verdade que, se viesse à tona, transformaria a família Silva em pária, em criminosos. E o pior de tudo, Elias não morreu naquele dia. O diário deixava claro que Elias continuou a atormentar Antônio por anos, usando o segredo do corpo enterrado como arma, até que o próprio Elias misteriosamente desapareceu anos depois, sem deixar rastros, e o crime de Antônio Silva foi esquecido, ou melhor, varrido para debaixo do tapete da história local. Mas então, quem era a vítima? Se Elias não morreu, quem estava enterrado perto do poço? Maria sentiu o estômago revirar. Ela releu as últimas entradas do diário, procurando por um nome, uma pista. E então, em uma página quase legível, uma frase. O desespero dela, o sangue nas minhas mãos, a promessa que quebrei. E logo abaixo, um nome riscado, mas ainda visível. Ana. Ana, a irmã de Elias. A mulher que Antônio amava. Ela era a vítima. A verdade explodiu na mente de Maria como um raio. O confronto não foi apenas entre Antônio e Elias. Ana estava lá. Talvez ela tentou intervir. Talvez Elias, em sua fúria cega, atirou nela acidentalmente. Ou talvez, e essa era a parte mais sombria, Antônio, em um ato desesperado para proteger Ana de seu irmão violento, ou para se defender, acabou causando a morte dela. O diário era ambíguo, mas a dor de Antônio era real, a culpa, avassaladora. Ele havia escondido o corpo de Ana, sua amada, para proteger sua família e a si mesmo da ira de Elias e da lei. E Elias, sabendo de tudo, havia usado esse segredo para extorquir Antônio,
para torná-lo um refém de seu próprio passado, até que ele também sumiu. A família Elias, os atuais compradores, não estavam apenas interessados na terra. Eles estavam vindo atrás de uma verdade, de uma justiça distorcida, de uma vingança que tinha se arrastado por décadas. Eles sabiam que Ana estava enterrada ali. Eles sabiam do crime de Antônio Silva. E o poço, que agora estava seco, era o ponto focal de tudo. Não era a falta de água que o esvaziou. Era a mão de alguém que queria que o corpo de Ana viesse à tona. Alguém que queria que os Silva fossem expostos, destruídos. Maria desceu as escadas cambaleando, o diário e as cartas ainda em suas mãos trêmulas. João a esperava na cozinha, com o rosto marcado pela preocupação. Maria, o que foi? Você está pálida. Ela estendeu os papéis para ele, os olhos fixos nos seus. João, eles não querem só a terra. Eles querem vingança. E talvez o corpo dela. João pegou os papéis, lendo rapidamente as passagens que Maria apontava. O horror se espalhava por seu rosto à medida que as palavras de Antônio revelavam o crime, o segredo, a vítima. Ana, a irmã do Elias. Então, o crime do vovô. Ele matou a Ana. Ou foi um acidente, João. Ou ele a protegeu. O diário não é claro. Mas o corpo dela está aqui, enterrado, e os Elias sabem. Eles esvaziaram o poço para que a terra cedesse, para que o corpo fosse descoberto. Eles querem nos incriminar. Um nó se formou na garganta de João. A herança de sua família não era apenas terra e memória, mas um túmulo e um segredo mortal. O poço seco, o símbolo da tragédia atual, era também o túmulo de um amor proibido e de um crime que, ao ser revelado, poderia destruir tudo. A família Elias, com seu interesse renovado nas terras, não era apenas um grupo de investidores. Eram os executores de uma vingança antiga, e agora, eles tinham a arma perfeita, o esqueleto no armário do Silva. João se levantou, os olhos faiscando com uma nova determinação, misturada com medo gélido. Precisamos encontrar esse corpo antes deles. E precisamos descobrir a verdade completa. O que realmente aconteceu com Ana. Mas as palavras mal tinham saído de sua boca quando um som metálico e arrastado veio do lado de fora da casa. Um som de algo pesado sendo puxado pela terra, logo atrás da área do poço. Maria e João se entreolharam, o pânico tomando conta de seus rostos. Alguém estava lá fora. Alguém estava desenterrando o passado, neste exato momento. E se você também sentiria o coração disparar com um barulho desses, não esquece de deixar o like e compartilhar essa história, porque o que aconteceu a seguir foi ainda mais arrepiante. O tempo estava se esgotando, e a verdade, que eles tanto temiam, estava prestes a ser desenterrada, não por eles, mas por aqueles que queriam usá-la para varrer o Silva da face da terra. E a próxima parte da história promete revelar não apenas o que estava sendo desenterrado na calada da noite, mas a verdadeira face do inimigo, e o confronto final que decidiria o destino da família Silva para sempre. O passado estava vindo cobrar seu preço, e ele não aceitaria desculpas. O passado, como uma maré implacável, não pedia licença para invadir o presente, e para o Silva, ele estava vindo com a força de um tsunami, ameaçando varrer não apenas a casa, mas cada pedaço de suas vidas, cada memória, cada fio de esperança que ainda lhes restava. A madrugada encontrou João e Maria em um silêncio pesado, as palavras presas na garganta, mas os olhos gritando o terror de quem sabe que o inimigo está à espreita, cavando no escuro, desenterrando não apenas terra, mas segredos que deveriam ter permanecido enterrados. A sensação de estarem sendo observados era quase palpável, um arrepio constante na nuca, e cada rangido da madeira velha da casa, cada folha que caía lá fora, parecia um aviso, um passo a mais na direção do precipício. João, com a lanterna em punho, não conseguiu esperar o amanhecer. A urgência de entender o que estava acontecendo, o que estava sendo desenterrado, era um fogo que queimava em seu peito. Maria, apesar do medo, insistiu em ir junto. Eles precisavam de respostas, e precisavam delas agora. O caminho até o local do poço desaparecido era um labirinto de sombras, as árvores retorcidas parecendo fantasmas silenciosos, testemunhas de algo que eles ainda não compreendiam. E quando chegaram, o coração de João pulou na garganta, e Maria soltou um suspiro abafado. O buraco onde antes jorrava vida, agora era uma cratera maior, mais profunda, com marcas frescas de escavadeiras e pás.
e no fundo, algo brilhava fracamente sob a luz da lanterna, um reflexo metálico que não pertencia ali. Mas o que estava realmente acontecendo? E por que diabos alguém faria isso? Aproximando-se com cautela, eles viram que não era apenas terra que havia sido removida. Havia algo mais, uma estrutura antiga, quase soterrada, feita de pedras brutas, que parecia ter sido descoberta no processo. E ao lado dessa estrutura, semi-enterrado, estava um baú de madeira escura, velho e corroído pelo tempo, mas ainda selado. A respiração de Maria ficou presa. Era como se o chão tivesse vomitado um pedaço do passado, um segredo que jazia adormecido por décadas. A curiosidade e o medo travaram uma batalha silenciosa dentro deles. Quem havia feito aquilo? E o que havia dentro daquele baú? Antes que pudessem sequer tocar no baú, uma voz fria e calculista rasgou o silêncio da madrugada. Eu sabia que vocês viriam. Curiosos, não é? Doutor Almeida emergiu das sombras, acompanhado por dois homens corpulentos e a indefectível pasta de couro. Seus olhos, antes frios, agora carregavam um brilho de triunfo. Parece que a terra da sua família guarda mais segredos do que vocês imaginam, Sr. Silva. E foi aí que tudo mudou. O jogo virou de uma vez por todas, e a verdadeira face do inimigo se revelou com uma clareza assustadora. Almeida, com um sorriso de escárnio, explicou que eles haviam mapeado a área com tecnologia de ponta, buscando anomalias geológicas. A descoberta do poço desaparecendo foi apenas um pretexto, uma tática para forçar a venda da terra, mas o verdadeiro alvo era o que estava asterisco abaixo asterisco do poço. A estrutura de pedras, ele revelou, era um antigo marco, uma espécie de cripta rudimentar que o velho Mané Silva havia construído secretamente. E o baú? Ah, o baú era a chave para tudo. Seu avô não era apenas um homem apegado à terra, Sr. Silva. Almeida continuou, a voz gotejando veneno. Ele era um homem com um segredo obscuro, um crime que ele enterrou tão profundamente quanto este baú. O mundo de João e Maria desabou. Um crime. Mané Silva, o patriarca honrado, o pilar da família, um criminoso? A mente de João girava, tentando conciliar a imagem do avô que ele conhecia com a acusação cruel que Almeida proferia. Maria, por sua vez, sentiu uma náusea súbita. As histórias de Mané sempre foram de luta, de trabalho árduo, de amor pela terra. Como isso podia ser verdade? Almeida, percebendo o choque, saboreou o momento. Ele abriu a pasta, revelando documentos antigos, mapas corroídos e fotos desbotadas. Há mais de 70 anos, um homem chamado Joaquim, um prospector que acreditava haver algo valioso nesta terra, desapareceu sem deixar vestígios. A história foi abafada. Claro, um homem pobre, sem família para fazer perguntas. Mas Mané Silva, seu avô, sabia exatamente onde ele foi parar. A revelação era um golpe direto no estômago. Mané havia matado um homem. E o que isso tinha a ver com o poço e o baú? Almeida, com a ponta do sapato, empurrou o baú para fora da terra. Joaquim havia encontrado um veio de minério raro aqui, um tipo de terra rara que, na época, não tinha muito valor. Mas hoje vale uma fortuna incalculável. Mané, em sua ganância e desespero para proteger sua terra, confrontou Joaquim. Houve uma briga, e Joaquim nunca mais foi visto. Almeida fez uma pausa dramática. Mané enterrou o corpo de Joaquim bem aqui, sob o que viria a ser o seu poço. E para marcar o local, para que ele nunca esquecesse, e para que ninguém mais achasse o minério, ele construiu essa pequena cripta e enterrou o baú com as provas. As provas. A palavra ecoou na mente de João. O que poderia estar naquele baú que seria uma prova de um crime de décadas atrás? Almeida, com um sorriso vádido, chutou o baú novamente. Dentro deste baú, Sr. Silva, estão os diários de Joaquim, detalhando suas descobertas e, mais importante, uma carta que ele escreveu para um irmão distante, descrevendo o conflito com Mané e o medo que sentia. Uma confissão póstuma, por assim dizer, e um mapa, desenhado por ele, mostrando a exata localização do veio de minério. Mané, ao invés de destruir as provas, as enterrou como um troféu macabro, ou talvez como um peso na consciência, bem ali onde a água pura de sua terra nascia. O ar pareceu rarefeito. O poço, a fonte de vida da família, construído sobre um túmulo e um segredo macabro. A água que eles beberam por gerações,
que irrigou suas plantações, que banhou seus filhos, fluía sobre o corpo de um homem assassinado e sobre a prova de um crime. A história da família, a honra, tudo estava manchado. Nós sabíamos da lenda do prospector, claro. Almeida continuou, a voz quase um sussurro, mas ninguém nunca soube a verdade. Até agora. Nós não só encontramos o veio de minério, que é colossal, mas também desenterramos a prova irrefutável de que seu avô foi um assassino. E isso, Sr. Silva, é o que chamamos de chantagem. Ou vocês vendem a terra pelo preço que oferecemos, ou eu levo essas provas às autoridades. E a reputação de sua família, a herança de seu avô, será destruída para sempre. João sentiu uma fúria fria subindo por suas veias, misturada com a dor da traição, não por Almeida, mas pela imagem do avô que ele carregava. Maria estava pálida, os olhos fixos no baú, como se ele fosse um monstro prestes a devorá-los. Era uma armadilha perfeita. Não apenas a terra, mas a honra, a história, tudo estava em jogo. E o que eles poderiam fazer? Lutar contra uma verdade tão antiga e devastadora? A pergunta que os assombrava era: como Mané pôde fazer isso? E por que ele escondeu tudo tão bem? Mas então, um detalhe, uma pequena lasca de memória, brilhou na mente de Maria. Ela se lembrou de uma história que a avó contava, uma história que parecia uma lenda, sobre Mané e sua grande provação. A avó sempre dizia que Mané havia feito algo terrível em sua juventude, algo que o perseguia, mas que ele havia se redimido, transformando o lugar de seu pecado em uma fonte de vida. E que ele havia feito uma promessa a si mesmo, de proteger aquela terra a qualquer custo, não por ganância, mas por penitência. Ele não era um assassino, Maria murmurou, mais para si mesma do que para Almeida. Ele era um homem que cometeu um erro terrível e passou a vida inteira tentando consertá-lo. Almeida riu, um som seco e desdenhoso. Erros têm consequências, minha cara. E as consequências do erro de seu avô estão prestes a custar-lhes tudo. Mas João, apesar do choque, estava pensando: se o minério era tão valioso, por que Mané não o explorou? Por que ele construiu um poço sobre ele, transformando o local do crime em um oásis? Havia algo mais, algo que Almeida não estava contando, ou não entendia. E foi nesse momento de desespero que a clareza veio, como um raio em meio à tempestade. Você está errado, Dr. Almeida, João disse, sua voz surpreendentemente firme, mesmo que o coração estivesse martelando no peito. Você está vendo apenas o crime, a mancha. Mas não está vendo o sacrifício, a redenção. Almeida levantou uma sobrancelha, claramente irritado com a resistência. Seu avô não queria o minério. Ele enterrou o corpo e as provas não para esconder um tesouro, mas para enterrar um erro, um pecado que o atormentava. Ele construiu o poço sobre o local não para ocultar, mas para purificar, para que a vida nascesse do lugar da morte. E a verdadeira riqueza desta terra não é o que está embaixo dela, mas o que ela produz na superfície: a vida, a água, o alimento, a família. Almeida zombou. Sentimentalismo barato, Sr. Silva. Não me venha com discursos de redenção. O que importa é a lei, e a lei dirá que seu avô é um assassino. João deu um passo à frente, sua raiva fervendo. E a lei também dirá que você e sua empresa estão realizando escavações ilegais em propriedade privada, sem licença, causando danos ambientais e tentando chantagear uma família. O poço desapareceu porque vocês o destruíram para ter acesso a isso, não foi? Isso é crime, Dr. Almeida. E a pena para isso é bem mais recente do que um crime de 70 anos atrás. Os homens de Almeida se agitaram, e o próprio Almeida perdeu um pouco de sua compostura. Você não tem provas de nada disso, ele rosnou. Tudo o que temos aqui é o diário do prospector e a confissão de seu avô. João apontou para as marcas da escavadeira, para os buracos recém-feitos. As provas estão por toda parte. E Maria e eu somos testemunhas. Além disso, você acabou de confessar a destruição do poço e a chantagem. Tudo gravado, Dr. Almeida. Ele levantou o celular, que estava discretamente gravando toda a conversa. A cor fugiu do rosto de Almeida. A arrogância se transformou em pânico. Ele havia subestimado Silva. Ele havia subestimado o poder da verdade, mesmo que ela viesse de um lugar sombrio. E foi nesse instante que o destino da família Silva se decidiu.
Os homens de Almeida avançaram, mas a voz de João, amplificada pela adrenalina, ecoou na madrugada. Se vocês tocarem em nós, esta gravação vai para a polícia, para a imprensa, para quem quer que seja. E o escândalo será muito maior do que um crime antigo. Será sobre uma empresa corrupta tentando roubar a terra de uma família honesta, usando chantagem e violência. A ameaça era real, e Almeida sabia disso. A mancha em sua reputação e na de sua empresa seria irreversível. Houve um tenso impasse. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pela respiração ofegante de todos. Almeida, com os dentes cerrados, fez um gesto para seus homens recuarem. Ele sabia que estava encurralado. A chantagem havia se virado contra ele. Tudo bem, Sr. Silva, ele disse, a voz cheia de ódio contido. Você venceu esta batalha. Mas não pense que isso acaba aqui. Ele pegou o baú, os diários de Joaquim e o mapa, e seus homens começaram a cobrir apressadamente os rastros da escavação. Eles não podiam mais usar o crime como alavanca, mas também não podiam deixar as provas de suas próprias ilegalidades expostas. João e Maria assistiram, exaustos, enquanto a madrugada dava lugar ao amanhecer, e os homens de Almeida desapareciam tão rapidamente quanto haviam surgido. A terra, ainda marcada pela violência da escavação, parecia respirar aliviada, mas o coração do Silva estava pesado. Eles haviam salvo a terra, mas a um custo altíssimo. O segredo de Mané Silva, o crime que ele enterrou com tanto cuidado, agora era conhecido. A história do patriarca, antes imaculada, estava para sempre manchada pela verdade sombria que jazia sob o poço. Eles sabiam que não seria fácil reconstruir. O poço precisaria ser refeito, a terra curada. Mas mais do que isso, a família precisaria se curar, aceitar a complexidade de seu passado. Mané não era apenas o herói que eles idealizavam. Ele era um homem falho, que cometeu um erro terrível, mas que passou a vida tentando expiar esse erro, transformando o lugar de sua escuridão em uma fonte de luz. E se você também sentiria o coração na boca diante de uma revelação como essa, já deixa o like e compartilhe essa história, porque o que vem a seguir é a verdadeira reflexão sobre o que significa legado. A terra do Silva estava salva, por enquanto. Mas a vitória era agridoce. A verdade sobre o avô, sobre o crime e a redenção, pairaria sobre eles como uma névoa. Eles haviam lutado por sua casa, por sua história, mas a história que eles agora conheciam era muito mais sombria, muito mais real do que qualquer lenda. E enquanto o sol nascia sobre a fazenda, pintando o céu com tons de esperança e melancolia, João e Maria sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. A jornada de aceitar o passado, honrar o sacrifício e construir um futuro que pudesse, finalmente, purificar a terra e a alma de sua família. O poço seria reconstruído, a água voltaria a jorrar, mas a memória do que estava debaixo dela, e o preço que foi pago para protegê-la, seria uma lição que os Silva jamais esqueceriam, um lembrete constante de que a terra, assim como a vida, guarda segredos profundos, e que nem todos os tesouros são feitos de ouro. Alguns são feitos de perdão, redenção e a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja.